Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Eu vou falar um pouquinho dos últimos livros que eu comprei, seja em livraria, seja nas ofertas que a gente encontra. Mas antes de falar desses livros, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta, nas redes sociais de forma geral. Tem conteúdos diferentes e é sempre interessante. Então vamos falar de livros, os últimos adquiridos. A começar por esse aqui, que eu comprei por sugestão do meu namorado, como pesquisa para os meus livros. E eu achei muito interessante essa sugestão. Eu tô falando do Martelo das Feiticeiras, um livro que foi escrito em 1487, por dois religiosos alemães que também trabalhavam na Inquisição. Eles eram inquisidores. E aqui eles vão compilando as técnicas usadas pela Inquisição naquela época e que foi seguida, essa compilação foi seguida em vários locais da Europa por muito tempo, o que culminou com nada mais, nada menos que a repressão e a morte de mais de 100 mil mulheres. Pesada essa leitura, mas muito interessante, principalmente no aspecto pesquisa histórica, para se compreender um momento de repressão às mulheres, muito importante. Tem um pouco a ver, não um pouco, mas muito a ver com essa condição, com essa situação que vai mudando ao longo do tempo até culminar com esse absurdo. Então é bem interessante a leitura. Vamos deixar mais leve essa atmosfera e mudamos para esse livro aqui, O Mistério Henri Pique, ou Henri, não sei exatamente, porque ele é francês na história, então pode ser uma pronúncia um pouquinho diferente, mas a história conta de uma biblioteca nos Estados Unidos que se iniciou com uma ideia diferente: recolher, aceitar no seu acervo livros que jamais foram publicados, que foram recusados. E tinha uma condição para isso. Você não podia mandar pelo correio, por exemplo, o seu manuscrito, que foi recusado várias vezes por todas as editoras. Você tinha que pessoalmente encontrar nas prateleiras o lugar para o seu livro. E é assim que começa a história, com um bibliotecário francês um tanto exótico, peculiar, que resolve copiar a ideia numa cidadezinha da França e anuncia isso. Ali começam a chegar manuscritos e pessoas, na verdade, fazendo uma peregrinação, tipo um Santiago de Compostela, levando esses manuscritos que não deram certo para essa biblioteca, para esse acervo peculiar. E como a coisa funciona mesmo e atrai uma multidão de escritores fracassados, o bibliotecário tem o direito de buscar por uma ajudante. Ele coloca um anúncio e ele acaba optando pela primeira pessoa que atende ao anúncio. E ela é totalmente diferente dele, que era um aficionado por livros, a ponto de criar essa ala da biblioteca tão diferente. Essa ajudante, ela não tá nem aí, ela nem consegue entender aquele ponto. Vamos ver se eu encontro aqui pra gente. Quero ler um trechinho para vocês da conversa dela com esse bibliotecário, mostrando para ele essa incompreensão de arquivar livros que foram recusados. Vamos lá. Enfim, é uma ideia estranha. Além disso, o senhor realmente quer que as pessoas tragam seus livros para cá? Vamos atrair todos os psicopatas da região. Os escritores são loucos, todo mundo sabe.
E os que não foram publicados devem ser ainda mais. Eu achei isso aqui o máximo. Tanto é que a frase, depois eu percebi que é a primeira frase da orelha do livro. Os escritores são loucos, todo mundo sabe. Eu, como escritora, achei o máximo. E já comecei a ler, já tenho algumas marcações, porque a história, ela se inicia assim, e aí a gente vai conhecer uma editora jovenzinha que tá entrando no mundo literário, procurando trabalho, e ela consegue, de cara, selecionar como leitora de originais um original que faz muito sucesso. E aí começa a trabalhar como editora numa grande editora. Só que a vida, como tudo, tem seus altos e baixos, e ela começa a buscar livros, então tem fracassos, tem sucessos, e é aí que eu estou. E eu imagino que ela vá, em algum momento, lá para a biblioteca, pelo menos é o que a sinopse mostra, e ela acaba encontrando uma joia dentre esses livros que foram rejeitados por todos. Muito interessante, e eu gostei desse jeito despojado de escrever do autor. Os escritores são loucos, todo mundo sabe, gostei disso. Acho que vai ser bem útil para os meus próximos livros, esse tipo de frases, esse tipo de colocação, gostei bastante. E aí, aproveitando o Book Friday, aproveitando, também nem sei se estava na oferta, para ser bem honesta, mas eu soube que esse livro vai se transformar, ou já está se transformando, numa minissérie que vai para a Netflix e estreia em novembro, no comecinho de novembro. Toda a Luz que Não Podemos Ver foi vencedor do Prêmio Pulitzer de Ficção em 2016, se não me engano. E aqui a gente vai ter uma história ambientada durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem dois protagonistas, pelo que eu pude entender, eu ainda não comecei a leitura, então minha informação é sobre sinopse, orelha e as primeiras páginas desse livro. Então a história vai contar de uma garota que aos 6 anos perde a visão. E o pai dela, que trabalhava no Museu de História Natural em Paris, cuidando das chaves desse museu e de itens muito importantes, ele faz por exemplo, uma maquete do bairro em que ela mora, em Paris, para que ela, de forma tátil, consiga entender as vizinhanças dela e consiga ali caminhar, mesmo não enxergando. Só que aí, anos depois, estoura a Segunda Guerra Mundial e eles vão para uma cidadezinha na França, no interior da França, se manter protegido, já que Paris é logo tomada. E aí começa a história. Ali também, se não me engano, lendo as primeiras páginas, o pai fez a maquete em miniatura, é claro, em escala bem menor, da pequena cidade em que eles estão, para que ela consiga se movimentar. Essa está na 3ª página do livro, ela pegando essa maquete, e o ano, se não me engano, é 1944. E estão na iminência de um ataque aéreo nessa cidade. Olha que eletrizante. Eu particularmente gosto muito das histórias que abordam a Segunda Guerra Mundial. Imagino que eu vá gostar bastante. Mas existe esse outro personagem que está do lado oposto. Ele é alemão e ele tem uma paixão por rádios desde criança e acaba desenvolvendo habilidades com a radiotransmissão. E imagino que na Segunda Guerra Mundial, onde as comunicações eram feitas dessa forma, basicamente, ele é muito importante e os nazistas o convocam para trabalhar com eles. E ele também vai para essa cidadezinha.
E é aí que a história vai se desenrolar. Toda a luz que não podemos ver promete bastante, eu tô bem empolgada. Um outro livro que eu comprei foi esse aqui, esse é da editora Pensamento, é livro de pesquisa. Eu adoro abordar nos meus romances que brincam com romance, com suspense. Gosto de temperar tudo isso com magia, com uma baixa fantasia, e para isso eu preciso de pesquisa. Então aqui, o Tratado Elementar de Ciências Ocultas já me agradou muito nas primeiras páginas que eu li ontem. Chegou ontem. A gente tem aqui uma obra essencial do ocultismo francês do século XIX, ou seja, mais uma vez, na exemplo do Martelo das Bruxas, ou das Feiticeiras, né? Eu falei, o Martelo das Feiticeiras das Bruxas, eu mudei o nome, tá? A exemplo desse outro livro, mais uma vez temos um livro original de uma outra época, aqui é século XIX, escrita pelo mais eminente intelectual da época, que tem um codinome Papus. E aqui, logo no começo, você vai entender quem é ele, por que ele adotou esse codinome. E ele vai trazer toda essa ciência oculta difundida, conhecida ali no século XIX, na França. E a França, em especial, era bem... tinha uma importância nessa questão do ocultismo nesse período. E é isso que esse tratado traz, e é uma fonte de pesquisa bem interessante para os meus livros. E agora de manhã, já mudando para mais 2 outros livros, chegaram 2 priminhos aqui. 2 livros que são correlacionados de alguma forma. 2 livros da Dark Side. Esse é o Hell House. É um livro cuja primeira edição completa 50 anos e é de uma série que se dedica a casas assombradas dentro das coleções que a Dark Side faz. Hell House é uma casa do inferno. Promete bastante, eu tô bem curiosa. E outro livro dessa mesma coleção, por isso que eu chamei de primos, é esse aqui, Elementais. Esse livro completa 30 anos da primeira edição e mais uma vez a gente vai ter uma casa como personagem numa história de terror e suspense. Eu espero que tenha bastante suspense. Eu particularmente gosto muito de suspense e gosto de pitadas de terror. Terror é o que eu mais gosto, mais do que horror. Então, 2 boas opções aqui, espero eu. Porque todos foram recém-adquiridos, chegaram nas promoções, esse foi aproveitando a Book Friday. Os outros, eu acho que eu não aproveitei promoções, não. Foram livros que eu queria mesmo, independente de qualquer coisa. Mas, vocês perceberam, uma mistura de gêneros, de situações diferentes. E é assim que eu gosto de ler, e ler vários ao mesmo tempo. Eu vou começando... É claro que quando eu começo vários, alguns são para pesquisa, outros são mais uma consulta e alguns eu me apaixono e eu tenho que ler de cabo a rabo. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.